Agora vamos ver como que na prática a gente inverte funções. Então, no exemplo aqui, o primeiro exemplo que a gente tem é a função f de x igual a 1 sobre x. Então, como que a gente acha a inversa dessa função, né? Então, como que a gente acha a f de menos 1 de x, né? Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer aqui é a gente substitui o f de x por um y, que vai ser uma nova variável, porque fica mais fácil de a gente escrever utilizando y, né? Então a gente pode escrever y igual a 1 sobre x. Só coloquei o y só por conveniência aqui, né? É só um rótulo para ficar fácil de mexer nessas equações aqui, né? E o passo 2, então seria basicamente a gente troca agora o que é x por y. Então a gente troca y por x e x por y. Então se o y aqui vira x, então vai ficar basicamente x. E o x agora vai virar o y, né? Então esse x aqui vai ficar o y. Então basicamente vai ficar 1 sobre y, né? Então 1 sobre x vai ser 1 sobre y. E o terceiro passo aqui seria fazer resolver o y em termos de x. Então para resolver isso, basicamente a gente pega o y aqui e joga para lá e o x a gente joga para o outro lado, né? Dividindo. Assim a gente vai ficar com a expressão y igual a 1 sobre x. Vai ficar novamente igual que a gente tinha anteriormente por coincidência, né? Por causa dessa função. Depois a gente vai ver que não nem sempre é assim. E, portanto, a gente achou que qualquer função inversa. E lembrando então que o, o y é a função, então a nossa função inversa é f na menos 1 de x é igual a 1 sobre x. Ou seja, a função de 1 sobre x, a inversa de 1 sobre x, a inversa dessa função aqui, que é 1 sobre x, é o próprio 1 sobre x, que é o que a gente obteve aqui. Só que cuidado, né? Que aqui é diferente do que fosse um número real, porque essa inversa aqui não é daquela forma a fazer isso daqui, ó, né? Que é o que a gente tem na multiplicação, então cuidado. Não é isso daqui, ó. Não estamos fazendo isso aqui, que f de x vezes a inversa é igual a 1, né? Então, se fosse assim, né? A gente vê que a função 1 sobre x, a nossa função f de x é 1 sobre x, né? A inversa teria que ser x aqui, né? Para dar o número 1. Mas isso daqui está errado. Isso daqui, quer dizer, isso é certo se for multiplicação de funções. Mas veja que agora a gente está lidando com a função inversa. E na função inversa a gente tem a relação de que f composta com a inversa é a identidade. É essa relação que a gente tem que utilizar. Então lembrem daquelas aulas anteriores sobre composição de funções. Então a composição é totalmente diferente de multiplicação aqui, né, de funções. São coisas diferentes, distintas. Ok, agora a gente quer então verificar se a função inversa, né? A gente viu que a função f 1 sobre x, a inversa é ela mesma, né? Ela própria. Então a gente quer verificar isso. Então para verificar isso, a gente precisa satisfazer essa relação, que é a função composta com a inversa é a função identidade. Então a gente vai fazer justamente isso. Então lembrando então que a composta, né? Lembre que a composta f menos 1 de x aqui, ela é a mesma coisa que a gente pegar, fazer a função de uma função. Então vai ser a função f de x como função da inversa. Ok. Mas lembre então que a função inversa, a função que é f de x, então vou escrever aqui f de x é igual a 1 sobre x.
Então a função f da inversa vai ser 1 sobre f na menos 1 de x, igual a gente viu em função composta. Só que a f na menos 1 de x também é 1 sobre x. Então a gente substitui aqui, vai ficar 1 sobre 1 sobre x. E 1 sobre 1 sobre x é a mesma coisa que x. E a função x é a identidade aqui, né? A função identidade. Então ela satisfaz exatamente essa relação aqui. Então a gente mostrou que a função inversa de 1 sobre x realmente é 1 sobre x mesmo. É justamente isso daqui, ó. Porque ela satisfaz essa relação aqui de funções inversas. Portanto, ela é o resultado correto, né? Então, agora vamos ver qual que é o gráfico da função. O gráfico da função é essa daqui. Então, a gente tem aqui a função 1 sobre x. Aqui a gente tem a função 1 sobre x. Então, aqui vai ser a f de x. E aqui embaixo é a função f na menos 1 de x, que é a função inversa. Ok, então a gente vê que a propriedade lá da simetria, como uma função inversa, ela tem que ser simétrica em relação a uma reta aqui, y igual a x. E de fato ela é, né? Perceba que aqui elas são simétricas em torno dessa reta aqui. É basicamente um espelho da outra, né? Então ela satisfaz aquela relação da simetria, né? E um segundo exemplo é utilizar aqui a função. O segundo exemplo é f de x. A chave inversa é f de x igual a 2x mais 3. Qual que seria a inversa disso, né? Então é a mesma receita. Primeiro a gente substitui aqui o f de x por um y, só para facilitar as contas. Então vai ficar y igual a 2x mais 3. Ok? Depois a gente troca y por x e x por y, né? Então fazendo essa troca, basicamente a gente substitui o y aqui, vira x, então vai ficar x igual a 2, só que o x agora vai virar y também, por causa dessa substituição. Então vai ficar 2x, 2y mais 3. Então você já só troca o nome das variáveis ali, né? E agora, o terceiro passo é que a gente resolve esta equação aqui. Então vamos resolver essa equação. Então para resolver essa equação em termos, né, de y em termos de x, então basicamente a gente quer isolar o y nessa equação. Sempre vai ser basicamente isso. A gente vai sempre querer isolar y. Então a gente passa mais 3 para o outro lado. Então vai ficar 2y igual a x menos 3. E agora a gente pega e divide por 2, né? Então vai ficar y igual a x menos 3 sobre 2. E basicamente, então essa vai ser a nossa função inversa. A nossa função inversa vai ser esse resultado, vai ser x menos 3 sobre 2. Esse é o resultado final. Agora a gente precisa verificar então que essa de fato é uma função inversa, né? Então, como que a gente faz isso? Que f composta com f na menos 1 de x é igual a a composta novamente é a função da inversa, né? Vai ficar a função da própria uma função f de x vai ser uma função da inversa, né? Que essa composta está nos dizendo. Então, só que a função f original aqui, ó, ela é 2x mais 3. Então a nossa composta vai ser 2f inversa
mais 3. Só que a inversa aqui a gente já achou qual que é o valor dela, né? A gente só substitui aqui dentro. Então vamos fazer isto. Vai ser 2 vezes x menos 3 sobre 2 mais 3. Então basicamente o que eu fiz é só pegar essa inversa e joguei aqui dentro, né? Só copiei e colei aqui. Ok, agora é só fazer uma matemática básica aqui, né? O 2 eu posso cortar com o 2. Então vai ficar aqui x menos 3 mais 3, né? O 3 menos 3 mata com mais 3, vai ficar x. Ou seja, a composta f, composta com a menos 1, né? Que é a inversa de x, é igual a x. Ou seja, é a própria função identidade, né? Essa daqui é a identidade. A função identidade. Então, de fato, o resultado, o nosso resultado está correto. E o gráfico dessa função aqui, da função inversa, vai ser o seguinte. Lembra então que essa daqui é a nossa função. Essa daqui é a nossa função f de x. Essa daqui é a própria função f de x. Aqui nós temos a reta y igual a x. E ela vai ser simétrica, então é essa reta. Então basicamente a gente pega e espelha aqui, né, como se fosse um espelho. E essa daqui, essa outra reta aqui vai ser a inversa, f a menos 1 de x. Então ela é espelhada, né? Então para cada ponto aqui existe um outro ponto equivalente da mesma distância, né, em relação a essa reta x igual a y, que essa distância é sempre a mesma, né? Então basicamente é isso. Essa é assim que a gente constrói o gráfico da função inversa. E um terceiro exemplo aqui é f de x igual a 3x menos 2 sobre x mais 1. E a gente precisa achar a inversa dessa. Então essa é a mesma receita, né? Então passo 1, a gente substitui o f de x por um y, né? Um outro y. Então vai ser y igual a 3x menos 2 sobre x mais 1. Ok? E o passo 2, então seria trocar, né? X e y. Então x vira y e y vira x. Então aqui o y vai ficar x, fazendo essa substituição aqui, né? Então vai ficar x igual. E o x agora vai virar y. Então vai ficar 3y menos 2 divididos por y mais 1. Ok, agora nessa expressão aqui, que vai ser o terceiro passo, a gente resolve ela, isola y, né? Então para isolar y aqui, a gente pega aqui o x mais 1 passa para o outro lado. Então vai ficar y mais 1 vezes x é igual a 3y menos 2. Fazendo distributivo aqui vai ficar xy mais x igual a 3y menos 2. E aqui a gente pode passar esse 3y aqui para o outro lado e esse x para esse outro lado. Então vai ficar xy menos 3y igual a menos x menos 2. Aqui a gente pode fazer a seguinte multiplicação, né, que é y vezes x menos 3 é igual a menos x menos 2. E pega esse parênteses aqui e joga dividido para o outro lado. Então vai ficar y é igual a menos x menos 2 divididos por x mais 3. E basicamente essa vai ser a nossa função inversa. Então vai ser o resultado dessa equação, que é f na menos 1 de x, né, que é a função inversa, a notação que a gente utiliza, é menos x menos 2 dividido por x desculpa, aqui é menos 1, que é menos 3,
x menos 3. Então esse é o resultado final. E com isso, então a gente novamente conseguimos verificar se essa função de fato é uma inversa. Se a gente faz a composta f, composta com f na menos 1, isso tem que dar na identidade, né? Então vamos verificar isso. Então a composta. Só que aqui eu posso fazer o contrário também. Em vez de fazer f composta com f no menos 1, eu posso fazer f no menos 1 composta com f. Né? Então faz a escolha. Então a função composta f na menos 1 com f vai ser f na menos 1 com função de f de x. Então a nossa função aqui inversa vai ser, menos f de x, né? Porque vai ser basicamente essa função aqui que a gente achou. Essa função aqui que a gente achou. Então vai ser menos f de x menos 2 dividido por f de x menos 3. Ok, agora a gente precisa substituir aqui o f de x pelo valor de f de x que a gente tinha originalmente, né? Que é este valor aqui. Então só substituindo lá, que é 3x menos 2 dividido por x mais 1. Então vai ficar aqui é igual a menos 3x menos 2 divididos por x mais 1 menos 2 divididos por 3x menos 2 sobre x mais 1 menos 3. Ok? Com isso aqui a gente pode fazer o seguinte. Nesse 2 aqui a gente pode multiplicar e dividir, né? Como se fosse por 1 aqui. E esse 1 nada mais é do que x mais 1. Então vai ficar o seguinte valor. Vai ficar menos... Só copia e cola ali. Então 3x menos 2 divididos por x mais 1. Menos 2 vezes x mais 1 divididos por x mais 1. Só que isso daqui é 1, né? Eu não fiz nada de novo aqui. Por que eu fiz isso? Porque daí eu coincidir aqui os denominadores, né? Que são comuns, eu consigo colocar numa única expressão, né? Isso é uma forma de facilitar as nossas contas. Eu faço a mesma coisa aqui no denominador, né? Eu pego aqui no denominador do denominador é x mais 1. Multiplico e divido o 3 aqui por x mais 1 divididos por x mais 1. Então vai ficar aqui é o mesmo denominador em comum. Isso vai facilitar as contas, né? Então vai ficar 3x menos 2 divididos por x mais 1 menos 3 vezes x mais 1 divididos por x mais 1. Ok? Com isso, então aqui vai ficar o mesmo denominador em cima e embaixo. Eu posso matar então todos eles, né? Corta aqui, corta aqui, né? E fazendo reescrevendo esse termo vai ficar menos 3x mais 2, né? Eu já estou abrindo aqui, jogando aqui vai ficar menos 3, aqui vai ficar, como eu tenho menos aqui vai ficar mais, e assim por diante, né? Mais 2, daí aqui vai ficar menos 2x, menos 2, né? Então menos 2x, menos 2. E aqui embaixo vai ficar 3x menos 2, menos 3x, menos 3. Então, menos 3x, menos 3. Só que aqui, como eu tenho mais 3x e aqui menos 3x, esses dois termos cancelam. E aqui eu tenho mais 2x e menos 2x, eles também cancelam. De forma que eu vou ficar com menos 5x divididos por menos 5 embaixo. Daí aqui, como eu tenho menos 5 aqui, menos 5, eles cancelam também, vai ficar basicamente x. Então dessa forma a gente viu que a composta f na menos 1
composta com f de x é igual a x, é a própria identidade novamente. Então, ela também satisfaz aquela obrigatoriedade de que a composta tem que resultar na identidade. De fato, a gente obteve a identidade aqui. Então, mostra que nosso resultado está correto. E com isso a gente então conseguimos fazer o gráfico da função inversa. Da mesma maneira, né, que a gente tem uma reta que é y igual a x, novamente. E basicamente a função aqui é 3x, essa daqui é a f de x. E aqui é a inversa. Essa daqui é a f na menos 1 de x. Então a inversa aqui é espelhada por essa reta y igual a x. Então ela é simétrica, né? Ela tem a mesma distância de todos os pontos aqui até essa reta da inversa, e assim como a função também tem a mesma distância aqui em todos os pontos dela. Por isso que esse que significa ser inverso, né? Então essa é uma forma fácil de resolver. Se você acha que a função f de x, a inversa vai ser justamente a simétrica em relação a essa reta, vai ser a f na menos de x aqui. Essa é uma forma bem simples de achar. Desenhar, né, fazer o gráfico da função inversa.